É hoje, hein? Vamos revisitar um programa muito pedido aqui, que na época eu não tinha certeza e hoje eu continuo sem ter. É, que beleza, hein? Polêmicas React na área, viu? O pior que tá dando certo, né? Esse programa. Tá dando certo, produção? Tá dando, né? Tá bom, né? Então, beleza. Hoje, antes de dar seu like, dislike, compartilha, fala o que você quiser aí, comenta com a gente. Esse é um bom programa também para você espalhar nos seus grupinhos de fãs de Premier League, porque nós vamos revisitar o quê? Grande 2018 para todos nós, hein? Um abraço. Olha aí, foi o primeiro programa de 2018 esse. Saudades, viu? Eu era feliz e sabia nessa época aí. Se você estiver vendo esse vídeo em 2019, feliz 2019. Se for 2020, feliz 2020. Feliz ano novo. Caiu alguma coisa aqui. Pariu, sempre cai essa merda aqui. Entra ano, sai ano e a porra cai. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Primeiro programa de 2018. Eu tava no shapezinho aí nessa época, viu? Eu tava até melhor. Tinha melhorado um pouco o cabelo, a barba tava mais feitinha e tal. O óculos continuava sendo essa mesma merda aí. Mas a camisa era belíssima, viu? Bela camisa aí. Chico Rei, essa camisa. Se eu não me engano, é a mesma marca dessa aqui. 18, indo ao ar com um tema que está engavetado, tava lá quase empoeirado, mas nós fomos mexer nos nossos alfarrábios, rever os comentários que pediam temas, e eis que surge a grande dúvida: qual é o maior clube da Inglaterra? E aí? Qual o maior clube da Inglaterra? United ou Liverpool? Esse era o programa em 2018. Muita coisa mudou de lá pra cá, hein? Muita coisa mudou. Veremos. Manchester United ou Liverpool. E aí a gente começa o programa logo limando todos os outros concorrentes, porque de fato a disputa se resume a Manchester United e a Liverpool. Por mais que hoje você ache que o Chelsea, que o Arsenal, que o City, que esses clubes possam brigar, não. E olha que eu citava o City aqui antes do Guardiola ganhar a Champions, de enfileirar mais Premier League e tal. Porque realmente, assim, hoje você vai conversar com as pessoas, qual é o time que você gosta de ver na Inglaterra? Se o cara não for o torcedor de A, B ou C, provavelmente ele em algum momento vai falar o City. O City hoje é mais relevante do que era em 2018 e em 2018 ele já era mais relevante do que ele era em 2011, por exemplo. É uma construção. O City hoje está em outro lugar que não estava na época desse debate. Dito isso, ele não é o maior clube da Inglaterra, nem perto disso. Mas é o que domina no momento, né? No momento é ele. E isso faz com que ele fure a fila? Eu acho que ele deixou alguns ali para trás, mas ele não chegou em United e Liverpool, senão a gente ficaria um samba maluco aqui, né? Toda semana, todo ano a gente ia ter que mudar isso aqui. E não pode ser assim, né? Nós temos o quê? Firmeza. Tenha firmeza, viu, nas coisas que você faz na sua vida. Não, eles não podem, porque a história é além do momento. A história é construída com ídolos, com títulos, com constância, com número de torcedores, com popularidade, por uma série de fatores que fazem com que nesta disputa fiquem e sobrevivam apenas Manchester United e Liverpool. E aí você se pergunta, o que diabos eu tenho a ver com o maior clube da Inglaterra? Eu respondo, hoje em dia a Premier League é um campeonato mundial, é uma marca universal e sim, tem muitos torcedores de Manchester e Liverpool espalhados pelo Brasil. Tem mesmo, viu? Há duas comunidades que são fortíssimas no futebol brasileiro, de torcedores de time internacional, United e Liverpool. A do Arsenal também é muito forte, obviamente de Real Madrid e Barcelona, mas os ingleses, inclusive assim, a cobertura mais bem feita por torcedores ou por aqueles que querem ser jornalistas, e hoje até já são, né? Normalmente a cobertura do futebol inglês, né? Várias páginas, vários sites falando de futebol inglês, de Premier League. Então, assim, eles despertam mesmo nas pessoas. Tem uma geração inteira que cresceu tendo a Premier League como a maior referência. Da mesma forma que a minha geração cresceu vendo o campeonato italiano como a maior referência, uma galera inteira viu a Premier League como o programa ideal nos sábados de manhã, nos domingos de manhã. Então isso tem uma relevância, não dá para tirar o poder que esses clubes têm das pessoas.
espalhados pelo mundo. Manchester United e Liverpool com histórias mais que centenárias, com muitos troféus na prateleira, com muitos ídolos históricos enormes, importantíssimos, não só para o futebol britânico, mas para o futebol mundial. Isso é verdade. Eu podia falar um pouquinho mais rápido, né? Uma agonia isso aqui. Não dá para ver em 1.5 não? Igual o áudio do WhatsApp? Dá não, né? A gente está falando também de cidades que são rivais e automaticamente... Esse é um ponto importante nessa parada, viu? Diferentemente, o Brasil tem muito as rivalidades regionais, as rivalidades estaduais, mas na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha e tal, a gente vê muita rivalidade interestadual, né? Até porque você não tem o estadual, então as rivalidades elas são realmente nacionais. E Manchester e Liverpool, além de disputar na bola, disputam em outras questões, né? Também econômicas e tal, às vezes até ideológica também, são cidades que pensam um pouco diferente. Então é uma construção simbólica que vai muito além do futebol, né? E eles realmente dominaram o futebol inglês durante décadas e décadas e décadas. Entre os seus clubes, Manchester e Liverpool. São cidades que ficam a 60 quilômetros de distância, são vizinhas. É tipo São Paulo e Santos, né? 60 quilômetros é mais ou menos isso aí, muito perto. E são rivais há muito tempo do ponto de vista econômico, porque as duas disputaram ciclicamente essa hegemonia. E isso tudo automaticamente vai refletindo um pouquinho no que acontece com os clubes. E a gente também terá domínios em um período do United, depois com o Liverpool sendo muito dominante e depois com o United retomando essa liderança e que automaticamente trouxe muitos troféus e trouxe muita fama mundial para o time de Manchester. A gente está falando aí de equipes que nasceram ainda no século XIX. Equipes que, como já falei, são mais que centenárias. São equipes gigantescas. E no gráfico histórico, se a gente for olhar só campeonato inglês, o Liverpool sempre se manteve muito no alto, né? Apesar de ter rebaixamentos. O Liverpool tem 3 rebaixamentos, vale lembrar aí. Mas durante, basicamente, toda a história, até começar a Premier League, o Liverpool sempre foi o time a ser batido, né? Ele liderou esse gigantismo inglês até o nascimento da era Premier League, praticamente. E eu acho que isso é importante contextualizar, porque realmente a Premier League coloca o futebol da Inglaterra em outro lugar. Então, tudo que acontece a partir dali, não é que você está começando do zero, mas você realmente está chegando num outro mercado, está furando umas bolhas. E o United levou muita vantagem nisso, né? Então, a discussão ela só foi possível porque o Liverpool ficou décadas sem ganhar a Premier League. E eu vou falar sobre isso no vídeo aqui, não dá pra ignorar isso, pô. 3 ao longo da sua história. O Manchester sofreu mais altos e baixos e o Manchester, inclusive, tem 5 rebaixamentos, deles nos anos 70, esse com o Manchester já sendo um grande clube, já tendo conquistado uma Copa da Europa e surpreendendo muita gente. O Liverpool, que por sinal... não é nada, meu amigo. A gente tá falando de 8 rebaixamentos aí dos maiores clubes do país. Se isso aqui é no Brasil, já estavam tirando pra merda, né? Mas é que, de novo, os estaduais aqui mascaram um monte de coisa e tal. Você às vezes cai, mas ganha um título. Cai, mas consegue fazer um bonito com a torcida e tal. Mas aí, ó, 5 rebaixamentos do United e 3 do Liverpool. É coisa pra caramba, velho. Tem mais conquistas europeias que o United, né? Tem até um número significativo a mais, somando aí tanto Copa da UEFA, quanto Recopa, Supercopa da Europa e Copa dos Campeões da Europa / Liga dos Campeões. Mas, no que diz respeito a títulos em geral, aí a vantagem é do Manchester United. Temos aqui o gráfico com os... Isso aí, lembrando que isso é 2018, né? De lá pra cá, o United ganhou mais um título. E o Liverpool diminuiu essa distância aí, né? Porque o Liverpool ganhou o Mundial de Clubes, que não tinha ganho ainda. O Liverpool ganhou a Premier League, que não tinha ganho ainda. O Liverpool ganhou a Liga dos Campeões aqui. Só aqui já diminuiu 67 para o United, 62 já tinha diminuído. Tem mais Copa. Meu amigo, hoje a diferença tá bem menor, viu? Do que era isso aí. Nessa época aí eram 7 títulos de distância, né? Hoje diminuiu, se eu não me engano, tá em 4. Nossos números mostrando. E assim, os anos 90 e início dos anos 2000 cobraram um preço muito alto pro Liverpool, né? Eles ficaram uma época distante de títulos de Premier League e tal, voltaram a ganhar
a Champions em 2005 e aí teve o salto e voltaram a ganhar em 2019, um ano mais ou menos depois desse programa aqui, um ano e pouquinho depois. Mas teve um período ali em 2000 e 2001 que eles ganharam coisa pra caramba, né? Tanto que o Michael Owen é eleito bola de ouro porque ganha 5 taças com o Liverpool praticamente em um ano. Porque no bolo o Manchester ganhou mais que o Liverpool ao longo da sua história e muito dessa arrancada será dos anos 90 para cá, porque até os anos 90 o Liverpool tinha uma folga considerável no que diz respeito a campeonatos europeus e também campeonatos locais, principalmente o campeonato inglês. Só que de 90 para cá o United nessa corrida pelo maior da Inglaterra, Eita, tá foda, viu? Cara, eu tentei 3 vezes falar acelera e não consegui. Porra, é acelera. Vamos falar de acelera. Sei na época eu não fazia fonoaudiólogo, aí tá aí o resultado, né? Acelera. Caralho, ele acelera de uma maneira inacreditável e vê o Liverpool Que grito foi esse que botaram ao fundo aí? Vocês ouviram, não? Foi aqui, então. Era da edição, isso. Parecia a freira. Era da edição esse grito ridículo. Loucura, né? Marcha lenta, né? Ficando pra trás e o United enfileirando taças, conquistas tanto locais quanto internacionais. Nada entrou uma opinião. Pois é, tava eu debatendo esses dias com um amigo do Esporte Interativo sobre essa questão do maior da Inglaterra, né? E aí foi sempre levado em consideração para ele muitos títulos internacionais. E ele fala, não, mas claro que o Liverpool é maior que o United. Poxa, um tem 5 conquistas de Liga dos Campeões, o outro só tem 3. Isso, lembrando, foi antes de 2019. Então o Liverpool já tem 6, né? Hoje tá 6-3. Aí eu argumentei, poxa, mas então nesse seu raciocínio, o Nottingham Forest é maior que o Arsenal. E o Leeds também. E ele, não, claro que é. Aí, peraí, calma. Não dá pra ter essa opinião. A gente tá falando de um Nottingham Forest que durante um período muito específico da sua vida, conseguiu ganhar 2 edições de Copa da Europa. E um Leeds que já foi dominante num período muito distante no futebol inglês. Inclusive o Leeds teve uma rivalidade muito grande com o United durante determinado período. Só que a gente tá falando de um Leeds que já tá há uma década, pelo menos, distante do topo do futebol inglês. Todas as listas elaboradas por jornais ingleses ou por sites ingleses, ninguém considera o Nottingham Forest ou o Leeds maiores que o Arsenal. Nem o Aston Villa também, né? Diga-se passagem. Arsenal, nem que o Chelsea, inclusive. Mas voltemos aqui. Nós temos uma situação que é um Manchester antes da guerra e um Manchester depois da Segunda Guerra. Antes da Primeira Guerra, você tem um período de minguado, de poucos títulos, de poucas conquistas. Depois da Segunda Guerra, e aí passa muito pela chegada do Matt Bubbs, e você tem uma reconstrução de uma equipe que acaba disputando mais títulos, conquistando mais títulos, formando uma geração que encantou o futebol europeu, que ficou muito perto. Que pulseira é essa, hein, velho, que eu tava usando aqui? Que porra é essa? Eu não lembro disso, não. Você tá caindo o tempo todo ali. Isso é a invenção do meu filho que me deu aqui em algum lugar. Eu voltava de férias cheio de ideia, né? Me achando jovem. Mas eu tava bem nessa época aí. De ganhar uma Copa da Europa, mas acabou essa geração sendo eliminada pelo Real Madrid, que na época era dominante numa semifinal, e o Real depois seria campeão desta mesma edição de Copa da Europa. E essa geração, comandada pelo Matt Bubbs e pelo Jim Murphy, ela acabaria sofrendo um baque muito grande, né? Porque quase metade do time acabou morrendo num acidente em 1958, num voo que partia de Munique em direção à Inglaterra. O avião acabou caindo, morreram jogadores importantes, outros importantíssimos sobreviveram para a continuidade da história do Manchester. Um deles, o Bob Charlton, né, que é o maior nome da história do futebol inglês. E aí, esse time poderia ter ganho até muito mais, né? E esse acidente aéreo acabou travando um pouquinho a evolução daquela equipe, porque de 58 até 63, quando começam a chegar ali outras peças, inclusive o George Best, o time deixou de ganhar ou deixou de disputar mais do que poderia. Então você tem um hiato pequenininho na história pós-guerra do United, mas o pós-guerra do Manchester é um pós-guerra de reconstrução, assim como foi de muitas outras nações, né, que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é que a grande lacuna mesmo, entre os anos 70 e 80, é que o Liverpool dá uma desgarrada muito forte, né? E aí
ele se consolida ali claramente como a maior força da Inglaterra e tal, um clube extremamente popular. Eu acho que não dá para dissociar muito a construção do gigantismo do Liverpool, da cidade de Liverpool também ali a partir dos anos 60 e 70, os Beatles, todo um movimento que acontecia ali, então isso vai carregar o nome da cidade, o clube vai junto e vai ganhando, então assim, o olhar, o foco, o holofote inglês estava todo para ali, né? Então o Liverpool deu uma desgarrada ali, mas realmente nos anos pós-guerra, 50 e até metade dos anos 60, o United ele viveu períodos muito bons e assim, a tragédia ela acaba arranhando muito a história do clube, mas a comoção também mostra o quanto esse clube o time poderia ter sido ainda mais vencedor, né? Ainda maior. Ficou aquele e se, né? Putz, olha onde esse time podia ter chegado. E a gente nunca vai saber. E fora o Bob Charlton, né? Que sobrevive do acidente de avião para depois ser campeão do mundo pela Inglaterra. E também isso não tem como dissociar isso do Manchester United. E tudo isso vai fazendo o gigantismo de um clube, né? O United é um antes da Segunda Guerra e é outro depois da Segunda Guerra. E aí passa a ser outro, maior ainda, depois da era Alex Ferguson. O curioso que eu falei há pouco, né? Como o Liverpool e Manchester foram se alternando em períodos de dominância ou períodos de sucesso e de insucesso. Eu falei dos anos 50, quando o Matt Bubbsy vai preparando uma geração. Cara, o estádio lá atrás parece uma parede de gente, né? Parece como é que chama? Um coletivo de abelhas, é uma colmeia, né? Olha isso ali, mano. Que seria muito forte e que ganharia títulos pelo United, mas que poderia ter ganho mais. Em 55, por exemplo, enquanto o United está lá crescendo e lapidando uma equipe que daria alegrias ao seu torcedor, o Liverpool era rebaixado. E rebaixado para passar 8 temporadas na segunda divisão. A gente dá um salto para os anos 70, quando o Manchester sofreu seu último rebaixamento. É exatamente o melhor momento da vida do Liverpool. Os anos 70 e os anos 80, nesse período, o Liverpool... Se a gente pegar décadas, né? Você vai ter ali os anos 50 e 60 do United, você vai ter os anos 70 e 80 claramente do Liverpool, os anos 90 eles voltam a pertencer ao United e os anos 2000 também ao United, então aqui a gente tem 4-2, isso pegando a era, o pós-guerra, né? Que tudo se reestrutura. E aí você tem os anos 2000 e os anos 2010, o Ferguson vai até 2013, né? Então de lá para cá a coisa muda, dá para botar que 2010 é muito Liverpool, né? Porque aí o Klopp chega, o Klopp faz as campanhas que faz, o Klopp ganha em 2019 uma Liga dos Campeões e tal, ganha o Mundial de Clubes, que era um título que o time não tinha. Então você tem aí mais ou menos um 4-3, no geral, ainda pró United, né? A diferença de título diminuiu, no geral, mas a diferença de Champions aumentou, né? Hoje está 6-3. E esse momento, nada leva a crer agora que o United, nesta década, vai revirar isso. Beleza que a gente está em 2024, né? A gente está no início ainda, pode ser que o United consiga. A saída do Klopp deve mudar muito um pouco essa relação, porque o Liverpool ele volta a esse protagonismo, a esse gigantismo, a essa relevância agora. E não é só o Liverpool sozinho, é o Liverpool do Klopp, né? Acho que esse casamento impulsiona de volta o clube. E aí tem que saber o que vai acontecer depois da saída do Klopp. A saída do Ferguson, por exemplo, foi muito traumática para o United, né? E até hoje não conseguiu se recolocar no trilho aí. Tem que ver o que vai acontecer com o Liverpool, né? Nesse momento, se a gente for olhar em décadas, tá 4-3 para o United de quem jogou mais em tal década ou quem dominou mais tal década, né? Acho que tá 4-3. Mostra que é muito pau a pau a história, né? O Liverpool ganha 4 suas 5 edições de Copa da Europa / Liga dos Campeões e ainda ganha 11 campeonatos ingleses. É muita conquista num período muito curto. E aí nessa época não se tinha dúvidas de que o Liverpool era o maior clube da Inglaterra, um time que encantava, um time, por exemplo, que não foi campeão mundial, é verdade, e nenhuma das vezes que ganhou o seu troféu europeu, mas em uma delas nem disputou, né? Antes de jogar contra o Flamengo em 81, o Liverpool tinha a chance de jogar contra, salvo engano, o Boca Juniors e preferiu nem jogar. Além dos 11 títulos ingleses e dos 4 títulos que ganhou. O Bayern de Munique, por exemplo, dos anos 70, não quis vir jogar o Mundial, mandou o Atlético de Madrid, que era o vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid, ele não é campeão europeu, mas ele é campeão mundial. Acontece, né?
de Copa da Europa, o Liverpool ainda ganhou 2 títulos de Copa da UEFA. Ou seja, nesse período de dominância, o Liverpool ganha 6 troféus continentais. É muita coisa. E o abismo parecia inalcançável, né? O United até então tinha uma conquista de Copa dos Campeões da Europa e estava muito atrás do Liverpool em relação a títulos ingleses. E é o período Alex Ferguson que é determinante para hoje o United ser o maior clube da Inglaterra. O United tem a maior receita, o United tem a marca mais valiosa, o estádio com maior capacidade, tem o maior número de sócios, inclusive o United é o 4º do mundo nesse quesito, tem mais conquistas, como eu falei, e tem tido mais regularidade. Algumas coisas mudaram aqui, né? Em relação à receita, esse time oscilou em vários momentos. Em relação ao estádio, beleza. Tem que até ver na comparação com o Liverpool e com outros aí, porque de 2018 para cá a gente teve algumas adaptações. Regularidade, isso mudou, porque há 10 anos há 10 anos o United não consegue mais ser regular, né? Pelo contrário, ele está fora das grandes competições, ou ele está fora da primeira prateleira e até da segunda em determinado momento, quando se fala de favoritos e faz uma hierarquia dos times no futebol mundial hoje, e o Liverpool claramente ocupou esse lugar, né? O Liverpool do Klopp para cá, ele obviamente ocupou esse espaço. Um pouco antes até do Klopp, né? Se a gente pegar ali no período do Suárez, com o Coutinho e tal, o Liverpool já estava se engraçando para voltar a grandes disputas ali. Então, alguns desses argumentos hoje, eles mudaram, né? Mutou, pelo menos na era moderna, e isso é muito importante para a avaliação. Porque por mais que o Liverpool tenha mais conquistas europeias, o Liverpool estacionou num período muito distante. De lá para cá, por exemplo, na última década, o Liverpool tem se contentado, por exemplo, a títulos de Copa Nacional. O Liverpool ganhou uma Liga dos Campeões em 2005, por exemplo, uma edição de Liga dos Campeões onde o Liverpool nem entrou como favorito. É verdade que depois voltaria até a decidir a Liga. A gente poderia estar falando de um time que teria ganho 2 edições de Liga dos Campeões num espaço muito curto, mas isso não aconteceu. O Liverpool hoje é um alvo mais frágil no mercado. Não é improvável que uma equipe chegue e tire o principal jogador do Liverpool, como aconteceu recentemente com o Suárez, como pode acontecer com o Philippe Coutinho. Hoje isso é mais difícil, né? De novo, agora com a saída do Klopp, eu não sei como as coisas vão ficar, mas hoje era difícil assim, ninguém ia chegar lá fácil tirar o Salah. Tanto que não tiraram, né? O Henderson saiu porque quis. Beleza que o Wijnaldum, que não era a primeira prateleira, mas saiu de lá pro Barcelona e tudo. Mas ainda é difícil. Hoje é difícil imaginar alguém tirar o Van Dijk lá do Liverpool. Essa fragilidade o Liverpool hoje não tem mais. Lá atrás, o Liverpool viu o Xabi Alonso indo embora, o Mascherano indo embora, e aí você vai lembrar, poxa, mas o United perdeu o Cristiano Ronaldo. Verdade, mas depois de já ter utilizado demais e depois de ter dado a palavra de que ia realizar o sonho da vida do Cristiano, que era jogar no Real Madrid. Mas em condições normais, o United consegue ou conseguia brigar de igual para igual com essas propostas de qualquer equipe poderosa. Você vai lembrar também, mas o Beckham foi pro Real Madrid. O Beckham foi pro Real Madrid numa crise que já vinha estabelecida com o Alex Ferguson, num desgaste enorme. Não foi apenas o dinheiro do Real que tirou o Beckham da equipe. Olha essa deixa. Aprendam que é um gancho, viu? Em Beckham, ele está na nossa dica cultural de hoje, que é The Class of 92, ou o time de 92, que é como está no Netflix, a tradução de um baita documentário que conta a história de 6 adolescentes, e não são 6 adolescentes quaisquer, são jogadores formados na base do United. Tá ali em cima, né? Beckham, Nick Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville e Paul Scholes. De fora de série aqui, você tinha 3, né? Beckham, Ryan Giggs e Paul Scholes. Os irmãos Neville, ok, e o Nick Butt também. E que formaram uma equipe extremamente vencedora. Agora, uma coisa que me incomoda nessa capa é por que o nome dos caras não tá em cima deles, de cada um. Se tem a porra da foto deles na ordem aqui, por que não tá aqui? Ryan Giggs aqui, aí aqui o Nick Butt, Beckham e os Neville e Scholes aqui. O que custa... O que custa botar assim? Nada, né?
sob o comando, inclusive, do Sir Alex Ferguson. E os 6 estão nessa foto histórica, nessa foto icônica. É claro que daqui os mais conhecidos acabam sendo Beckham e Ryan Giggs, mas tem muita gente vitoriosa aqui, como Paul Scholes, como os irmãos Neville e Nick Butt. Mas vamos lá, já falei algumas vantagens do United e nos confrontos diretos o United também leva vantagem. Leva vantagem como mandante e como visitante. E por que é tão importante a era Alex Ferguson? Porque o Ferguson... Isso mudou também de lá pra cá, né? Não é mais essa distância. Pega o período Premier League, um período em que a marca do campeonato inglês se torna mundial, valorizada, é uma revolução enorme do ponto de vista da administração de um campeonato. Hoje é o torneio mais valorizado do mundo no que diz respeito a uma liga nacional, um campeonato com muitos candidatos a títulos. E aí você pega nesse período onde os holofotes do mundo se viram para lá e a equipe ganha 13 campeonatos ingleses, enquanto o Liverpool não ganha nenhum. E aí nesse mesmo período o Ferguson vai lá e consegue ganhar 2 edições de Liga dos Campeões. O Ferguson consegue fazer com que o United se torne essa marca mundial. E o Ferguson ainda deu a primeira tríplice coroa de um time inglês, né? Que é essa aí em 99. Depois o City ganharia agora em 2023. Eu já falei ao ponto de fazer com que o mercado se mexa muito quando ele está em determinados lugares, né? Quando o Manchester faz excursões na Ásia, você vê a loucura que é. Mas o fato é que na Inglaterra é o Manchester United o mais forte, fora e dentro do país. E a nossa polêmica aleatória, hein? Qual a versão brasileira melhor? O melhor estúdio de dublagem? Era Herbert Richards ou Alamo? Eu confesso que a minha infância foi muito... Por que eu fui falar disso? Cara, muito marcado pela versão brasileira Herbert Richards. Mas a Alamo foi muito importante para uma outra geração, né? Ficou muito postada no imaginário popular pelas séries de anime, né? Pelos desenhos japoneses. Aqui eu falei mais pela galera, porque a dublagem de série de anime pra mim não significa porra nenhuma. Da Alamo. 15 anos que o Herbert Richards morreu? Não, tudo bem. Ele já tinha morrido há uma par de tempo em 2018, né? Uma pena, viu? Por isso que a dublagem brasileira nunca faz. Bom era antigamente, viu? A dublagem brasileira. Pelos Jaspions da vida, enfim. Então há um público que ama a Alamo por essa relação quase afetiva, lembrando que tanto a Alamo quanto o Herbert Richards são estúdios que já acabaram, né? Mas... Os estúdios acabaram, eu acabei de dar essa informação aqui, uma pena. E tem uma curiosidade, eu morava na Tijuca, lá no Rio, do lado do maior estúdio de dublagem do Brasil, e nem sabia. Era uma casinha verde, assim, no meio do bairro, nada a ver. Hoje eu não sei se é mais o maior estúdio de dublagem do Brasil. Provavelmente não é mais. Que é onde? Mas é aqui? É no Rio? É no Rio. Então é essa, porra. É isso. É essa casinha, uma casinha antiga e tal, na Tijuca. Eu passava em frente direto para deixar meu filho na escola e nem sabia que o estúdio era pica. Volta e meia saía dali, que é o Van Damme, a voz do Stallone, a voz, né, a Meryl Streep, do nada, o Tom Hanks. E eu não sabia que eu tava falando com eles. Já pensou que tá na padaria aqui, o cara me dê 2 pães, aí tu olha pro lado, é o Rambo, falando... A gente precisa lembrar também que, num determinado período, Herbert Richards era responsável aí por quase 70% das dublagens nas salas de cinema. Essa informação vocês não sabiam. O Herbert Richards era responsável por 70% das dublagens brasileiras. Cinema pelo Brasil. E nessa polêmica aleatória, ficarei com o Herbert Richards, mas respeito muito quem ama Alamo. Seguinte, eu acabei que eu fui covarde, né? O programa rolou aqui, eu não me posicionei, né? É que eu acho que tá muito pau a pau, assim, continua tudo muito pau a pau. O United tinha lá os argumentos em 2018, de 2018 para cá. Claramente o Liverpool hoje é mais relevante que o United para audiência, para nível de competitividade. O Liverpool disputa coisas hoje que o United não consegue disputar. Assim, se o Liverpool entra numa Liga dos Campeões, ele vai entrar sendo olhado como um dos favoritos. Hoje ele disputa a Premier League, coisa que o United não consegue. Então, assim, a distância, ela sempre foi muito pequena. Acho que o United pegou aquele momento ali onde claramente o Liverpool tinha deixado uma lacuna de não ter o Mundial, de não ter uma Premier League, de, enfim, não estar num nível de competitividade lá em cima. Mas agora ele recuperou. A era Klopp pagou essa conta. Então hoje ali tá no empate técnico, velho. Neste momento, assim, para agora, se a gente pegar os últimos 10 anos, eu acho que o Liverpool foi mais relevante que o United nesse recorte dos últimos 10 anos. Na história, eu acho que é empate técnico, assim, me inspirando em Mauro Betting, que gosta de ficar em cima do muro,
E ficar em cima do muro, como ele diz, poetiza o ficar em cima do muro. Quando você está em cima do muro, você olha para os dois lados. Então você tem uma visão mais ampla. Ficarei em cima do muro. Mas neste momento, eu acho que, e não há dúvidas de que o Liverpool hoje, ele tem mais relevância do que o United, mas é uma questão de competitividade. Depois que o Klopp sair, provavelmente o Liverpool vai sofrer um pouquinho. Um abraço, hein?